Ora, boa tarde. Vamos deixar aqui o tema A Babilónia a Grande. Definição: o Império Mundial da Religião Falsa, abrangendo todas as religiões cujos ensinamentos e práticas não se harmonizam com a verdadeira adoração de Jeová, o único Deus verdadeiro, após o dilúvio dos dias de Noé. A religião falsa teve o seu início em Betel, conhecida mais tarde como Babel, conhecida mais tarde como Babilónia. Gênesis 10, 8, 10, 11, 4, 9. Com o tempo, as crenças e práticas religiosas babilónicas se espalharam por muitas terras, portanto a Babilónia Grande veio a ser um nome adequado para a religião falsa como um todo. A evidência indica a identidade de Babilónia Grande mencionada na Revelação. Não poderia ser a antiga cidade de Babilónia. O livro de Revelação foi escrito no fim do primeiro século e descreve eventos que alcançariam os nossos dias. A Enciclopédia Americana diz: Babilónia foi tomada pelos persas comandados por Círio o Grande em 539 a.C. Mais tarde, Alexandre o Grande planejou fazer de Babilónia a capital do seu Império Oriental. Mas após a sua morte, Babilónia perdeu gradualmente a sua importância. Hoje a cidade é uma ruína desabitada. No simbolismo da Revolução, Babilónia Grande é mencionada como sendo uma grande cidade, um reino que domina sobre os outros reis. Revelação 17:18. Semelhante a uma cidade, abrangeria muitas organizações e, como um reino que inclui outros reis no seu domínio, seria internacional no seu raio de ação, descrita como tendo relações com governantes políticos e fazendo grande contribuição para a prosperidade de homens no comércio, ao passo que ela própria é o terceiro elemento que se tornou moradia de demónios e persegue os profetas e os santos. Revelação 18, 2, 9, 17, 24. A antiga Babilónia era muito conhecida pela sua religião, por desafiar Jeová. Gênesis 10, 8, 10. Neruda apresentou-se como poderoso caçador em oposição a Jeová, e o princípio do seu reino veio a ser Babel, conhecido mais tarde como Babilónia. Daniel 5, 22, 23. Não que se refere a Tibalazar, rei da Babilónia, enalteceste contra o Senhor o céu dos céus, e louvaste os meros deuses de prata e de ouro, cobre, ferro, madeira, pedra, que nada vê, nem ouvem nem sabem, mas tu não glorificaste o Deus em cuja mão está o teu fogo, e a quem pertencem todos os teus caminhos. Uma antiga inscrição que uniforme reza: ao todo há em Babilónia 53 templos dos grandes deuses, 55 capelas de Marduk, 300 capelas para as divindades da terra, 600 para as divindades celestes, 180 altares para a deusa Isatar, 180 para os deuses Nergal e Haddad, e 12 outros altares para os diversos deuses. E a Bíblia tinha razão. A Enciclopédia Americana comenta: a civilização sumeriana, que fazia parte da Babilónia, era dominada pelos sacerdotes. A testa do Estado estava o lugar, literalmente, do grande homem e o representante dos deuses. Razoavelmente, pois, a Babilónia Grande, conforme mencionado em Revelação, é religiosa, sendo como uma cidade no Império, não se limita a um único grupo religioso, mas inclui todas as religiões que estão em oposição a Jeová, o verdadeiro Deus. Alguns artigos, conceitos e práticas religiosas da Babilónia são encontrados nas religiões no mundo inteiro. O Egito, a Pérsia e a Grécia sentiram a influência da religião babilónia, a forte mistura de elementos satânicos semíticos, tanto na primitiva mitologia grega como nos cultos gregos, é agora tão geralmente admitida pelos eruditos que dispensa comentários adicionais. Tais elementos semíticos são, em grande parte, mais especificamente babilónicos. Seus deuses. Havia tríades de deuses e entre as suas divindades havia representantes de várias forças da natureza e algumas que exerciam influência especial em certas atividades na humanidade. A trindade platónica, em si meramente um rearranjo das trindades mais antigas, datando dos povos mais primitivos, parece ser a trindade filosófica racional dos atributos que deram origem às três hipóteses ou pessoas divinas, ensinadas pelas igrejas cristãs. O conceito desse filósofo grego Platão da trindade divina pode ser encontrado em todas as antigas religiões pagãs. O uso de imagens. Na religião mesopotâmica, a imagem desempenha um papel central no culto, bem como na adoração privativa, conforme indicam pela distribuição de réplicas vocais. Tais imagens, fundamentalmente a deidade, era considerada perante a sua imagem se demonstrasse certas características de parafernalia específicas e fosse cuidada de modo apropriado. Crença a respeito dos mortos. Nem o povo nem os líderes do pensamento religioso em Babilônia jamais encararam a possibilidade do aniquilamento total daquilo que uma vez veio existir. A morte era uma passagem para outra espécie de vida. Posição do sacrifício. A distinção entre o sacerdote e o leigo, característica desta religião babilônica. A prática da astrologia, adivinhação, magia e feitiçaria. O escriturador A.H. Sais escreve: na religião da antiga Babilônia, todo objeto e força da natureza tinha alegadamente
Seuzi, ou espírito que podia ser controlado pelos exorcismos mágicos do xamã ou sacerdote feiticeiro. Os caldeus babilônios fizeram grande progresso no estudo da astronomia, no esforço de descobrir o futuro das estrelas. Essa arte nós chamamos de astrologia. Babilônia a Grande é como uma meretriz imoral que vive em prudente luxúria. Revelação 17:1-5 diz: Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas, povos com os quais os reis, governantes e políticos da terra cometeram fornicação, enquanto os que habitam na terra se embriagam com o vinho da fornicação dela. E na sua testa havia escrito um nome, mistério. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das coisas repugnantes da terra. Revelação 18:7. Acrescenta-se, ela se glorificou e viveu em prudente luxúria. Não é verdade que as organizações religiosas dominantes têm por prática unir-se aos governantes políticos em busca de poder e ganho material, embora isso resulte em sofrimento para o povo comum? Não é também verdade que o seu clero mais alto vive em luxúria, embora muitos daqueles a quem ele deve ministrar talvez sejam empobrecidos? Porque podem as religiões que professam ser cristãs ser apropriadamente consideradas uma parte de Babilônia Grande junto com as que não sabem nada sobre o Deus da Bíblia. Tiago 4:4. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Assim, embora saibam que a Bíblia diz sobre Deus, tornam-se inimigos dele se escolherem a amizade do mundo, imitando seus caminhos. 2 Coríntios 4:4, 11, 14, 15. O Deus deste sistema de coisas tem cegado as mentes dos incrédulos para que não penetrem o brilho da iluminação das gloriosas boas novas a respeito de Cristo, que é a imagem de Deus. O próprio Satanás persiste em transformar-se em anjo de luz, portanto não é grande coisa se os ministros dele também persistirem em transformar-se em ministros de justiça. Mas o fim dele será segundo as suas obras. Assim o principal adversário de Jeová, que é o próprio Satanás, o diabo, que é realmente honrado por todos os que não adoram o verdadeiro Deus, do modo como eu propus, mesmo que afirmem ser cristãos, mas também 1 Coríntios 10:20. Mateus 7:21, 23. Nem todo o que me disser Senhor, Jesus Cristo disser Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, senão aquele que fizer vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizámos em teu nome, não expulsámos demônios em teu nome, não fizemos muitas obras poderosas em teu nome, contudo eu lhes confessarei: então nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós cobrais o que é contra a lei. Porque é urgente sair sem demora da Babilônia Grande. Revelação 18:4. Sai dela, povo meu, se não quiseres compartilhar com ela nos seus pecados e se não quiseres receber parte das suas pragas. Revelação 18:21. Um anjo forte levantou uma pedra semelhante a uma grande nó e lançou no mar, dizendo: assim como um lance rápido, Babilônia, a grande cidade, será lançada para baixo e ela nunca mais será achada. Lucas 21:36. Portanto, mantendo-vos desperto, fazendo todo o tempo de súplica para que sejas bem-sucedidos em escapar a todas essas coisas que estão destinadas a ocorrerem e ficar em pé diante do Filho do Homem, que acontecerá às pessoas que não conhecerem a verdade contida na Bíblia, mas que viverem e morrerem no passado, fazendo parte de Babilônia a Grande. Atos 17:30. Deus não tem tomado em conta os tempos da ignorância, no entanto, agora Ele está dizendo à humanidade, todos em toda a parte, se arrependam. Atos 24:15. Há de haver uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Quanto a quem dentre os justos serão ressuscitados, Deus decidirá. Jó 34:12. De facto, o próprio Deus não age iniquamente, e o próprio Todo-Poderoso não perverte o juízo.